Com alegria na minha alma, eu vos cumprimento na paz do Senhor. Aproveitando a igreja em pé, vamos abrir o texto. Evangelho de Jesus Cristo, escreveu o evangelista Marcos, no capítulo de número 16. Marcos, no capítulo de número 16, versículo de número 14. Marcos 16 e 14. Os que encontraram por bondade podem dizer um amém? Amém. Nós vamos estar lendo a palavra agora, ninguém se locomove, é um momento muito sério agora. Eu fui ensinado que nem um outro livro pode ser colocado em cima da Bíblia, porque a Bíblia está acima de qualquer outro livro. Então eu tenho esse zelo pela leitura da palavra, pela pregação da palavra. Os meus pastores lá atrás, quando criança, me ensinavam que até para pegar a Bíblia nós temos que lavar as mãos, porque é algo que muda a sociedade, muda a vida de vidas. Vocês concordam comigo? Digam amém. Amém. Diz o texto: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, porque não haviam crido nos que tinham visto já ressuscitado. Que tinham visto já? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Vamos orar. Senhor, a Tua palavra foi lida e agora te pedimos graça para poder ministrá-la. E que nesta noite o Senhor venha de encontro com a necessidade deste ouvinte e venha cumprir o Teu querer através da mesma. Que esta noite o Senhor me dê inspiração mais uma vez, de pegar aquilo que está escrito e transformar em alimento espiritual para a Tua igreja. É isso que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Pode tomar o teu assento. Querida igreja, para mim é um privilégio nesta feita, e eu quero aqui, até você se organizar também, tecer gratidão a Deus, de poder estar no Piauí mais uma vez. Eu tive a alegria de estar algumas vezes aqui no estado, já ministrei na convenção, na escola bíblica, no trabalho de jovens, acho que foi. E para mim é uma alegria retornar ao Piauí. O meu coração está no Piauí, tenho grandes amigos aqui, e nesta oportunidade estar com este decano servo do Senhor, que é um baluarte deste estado, pastor Mesquita, pastor presidente da convenção, grande líder, é um privilégio. Obrigado, pastor. Quero ser grato a Deus que na tarde de segunda-feira que se passou, estávamos na nossa reunião mensal em São Paulo e conversávamos, eu e o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, e ele manda saudação a toda a igreja aqui de Jacobina, ao pastor Florencio, ao pastor Mesquita e todos os obreiros. Se vocês recebem saudação do nosso pastor, digam amém.
Quero nesta oportunidade louvar a Deus pela vida do pastor superintendente desta região, pastor Aldson. Deus abençoe, para mim é uma alegria conhecê-lo. Deus seja louvado e obrigado por permitir eu ficar ali em Paulistana, que eu estou dormindo lá, tá bom? Deus abençoe. E sou grato a Deus pela vida deste servo do Senhor, que já aprendi a amar, a respeitar e admirar. Pastor José Florencio, que hoje completa mais um ano de vida, me permitam. Obrigado, pastor, pelo convite. Desde o ano passado, ele com muito zelo formulou este convite e aqui nós estamos. Obrigado pelo carinho, pela amabilidade que o senhor tem prestado para conosco. E saudando o pastor, eu saudo também a sua esposa, a irmã Raimunda, onde está? É uma alegria conhecê-la, viu? Deus continue abençoando a vida da irmã. Eu faço questão de honrar esta serva do Senhor esta noite, porque tem um ditado aí que atrás de um grande homem de Deus, e eu não concordo com ele. Este ditado não cabe aqui. Do lado de um grande homem de Deus, existe sempre uma grande mulher de Deus. Vocês podem dar uma salva de palmas para a irmã Raimunda esta noite? Deus abençoe a irmã Raimunda, em nome de Jesus, viu? Para mim é um privilégio conhecer este casal de perto. E quero agradecer a Deus, já encerro as minhas palavras de gratidão, pela vida do copastor desta igreja, servo de Deus que auxilia o trabalho aqui, pastor Maciel. É Marciel ou Mar? Deus abençoe o pastor Marciel, que foi o que fez o contato, é muito zeloso. Parabéns, viu, pastor? Deus abençoe de uma forma especial. E cumprimentando esse servo do Senhor, cumprimento também meu amigo, pastor Carlos Alberto. Deus abençoe esse servo do Senhor, um amigo de longa data. Para mim é uma alegria revê-lo, em nome de Jesus. Obrigado ao casal Jaconias e a irmã Renata, que nos buscou no aeroporto, cuidou da gente aí, preparou um belo café, irmã Renata, e agradeço a Deus pela vida da vozinha da Renata, que fez um pudim para me comer, irmão. Coisa de crente. O duro de pregador e cantor não é assim, irmã Lília? Vive numa prova uma coisinha aqui, prova uma coisinha ali. Cadê a vozinha? Ah, Deus abençoe, minha querida. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Ela tem 88 anos, não é isso? Olha aí. Então é da família, que benção. O fruto não cai longe do pé, não. Ela ouviu uma mensagem minha no YouTube e viu que eu gostava de pudim, que eu falei na mensagem. Esse mundo, tá vendo os jovens? 88 anos, tá no YouTube. Deus abençoe. Vozinha, obrigado de coração, uma delícia. Cantora Lília Paz, sempre é uma alegria estar com a irmã, ministrando nos eventos. Deus continue abençoando você e sua casa. Querida igreja, eu acho que pelo meu tamanho já falei demais, né? Quantos vieram ouvir uma palavra da parte de Deus, digam amém. Deus abençoe os demais pastores que servem a igreja. Para mim é uma alegria. Antes de entrar na palavra, quem gostaria de aprender um pouquinho mais da palavra? Levanta a mão. Nós temos muita dificuldade, porque a palavra de Deus, ela foi escrita em épocas diferentes, então tem o lado geográfico, o lado cultural, e todas as vezes que a gente vai ler a palavra, eu tenho certeza que você já encontrou algum texto que ficou em dúvida. Ainda mais agora que é início de ano, a gente faz sempre aquele calendário anual para ler a Bíblia, e existem algumas informações que não é da nossa época, não é da nossa cultura, então se torna difícil. E Deus tem dado graça para um grande escritor em escrever uma enciclopédia bíblica. Eu, como pastor de igreja, porque o pregador apenas, o itinerante, com 5 mensagens, ele viaja o Brasil e o mundo pregando as 5 mensagens.
Mas nós que somos pastores de igreja, nós temos que ter uma mensagem nova, pelo menos uma por semana. Porque toda terça-feira os irmãos querem me ouvir. É o culto de doutrina. Eu trabalho com séries de mensagem. Por exemplo, terminamos agora estudando Atos para mudar nossos atos. Foram 4 meses só no livro de Atos. E Deus deu a graça desse escritor, Mateus Soares, de escrever essa enciclopédia bíblica. Não é um livro comum de você ler da página número 1 até a número 500. São 500 páginas. Porque é um livro de consulta. Todos os personagens da Bíblia de A a Z. Cultura, onde nasceu, quando morreu, qual foi o trajeto. Tem tudo nesse livro. Quer ver uma dúvida que você tem? Você não sabe se João teve a revelação, morreu em Pátimos ou voltou para Éfeso. Há esta dificuldade. Outro detalhe, você não sabe quanto tempo durou a caminhada de Abraão de Ur até a terra prometida, Canaã. Quantos dias, quantos quilômetros, tudo nesse livro tem. Quer ver outro detalhe importante? A Bíblia diz que Deus leva o povo dele para uma terra que mana leite e mel. Esse mel aqui, você sabia que não é o mel de abelha nosso? Esse mel aqui, apesar de em Israel ter abelha, mas é o mel de tamareira, que dá na região de Jericó. Então, quando Deus estava falando para o seu povo, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite, fala de criação, de gado, e para uma terra que mana mel, sabe o que Deus estava dizendo? Eu estou dando para vocês a liberdade de tudo que vocês colocar para reproduzir, vai reproduzir. E tudo que vocês plantar, vai dar. Então, são detalhes importantes. Quer ver outro detalhe que de repente você não sabia? Quando trata de Herodes na Bíblia, Herodes não é um nome, é um título. Existe 6 Herodes apenas na Bíblia. Então, você vai ter a oportunidade de aprender um pouquinho mais da palavra. Esse livro está aqui, no final do culto você pode adquirir. Que pena que eu tenho poucas unidades. Mas eu tenho um livro também, Eu Sou José. Esse livro foi escrito por mim, eu escrevi esse livro, acho que o pastor Carlos Alberto tem já. Pastor Carlos Alberto tem, eu dei um para ele. E esse livro, cadê as irmãs aqui? Digam amém. Só as irmãs, digam amém. Esse livro aqui, irmã, se você conseguir fazer o teu marido ler, no outro dia que ele lê, porque eu trato do lado psicológico de José e a história toda masculina de José. Se você conseguir fazer o teu marido ler, no outro dia ele vai lavar a louça do jantar sem murmurar. Tem alguma irmã aí que vai dar um glória? Se você conseguir mesmo fazer ele ler, no outro dia, quando acordar, o cafezinho já vai estar pronto. E uma nota de R$200 da Nova debaixo da garrafa de café. E um bilhete escrito assim: meu amor, gaste naquilo que você quiser. As irmãs podem dar um amém aí? Agora, esse kit aqui é o aniversariante que merece ele. Eu vou dar para o pastor Florencio. E como eu sou um pregador que prego, ensino e prego, eu tenho ministrado mais em escolas bíblicas. Deus me deu graça de gravar uma série de mensagens, tudo em pendrive. Aqui tem 40 horas de mensagem. A vida está tão corrida hoje que você não tem tempo. Mas se colocar o pendrive no carro, enquanto você vai para a escola, levar o filho, está ouvindo a palavra. Vai trabalhar, está ouvindo. Vai viajar, está ouvindo. E a Bíblia diz que a fé vem pelo... E o ouvir? Aqui é mais para os pastores. Porque aqui você pode adquirir esse pendrive e tirar mensagens para você ministrar esse ano lá na tua igreja. Tem várias séries de mensagem aqui. E eu tenho ali, depois você procura. Vamos para a palavra. Vocês aguentam a palavra ainda? Olha para quem está do teu lado e diga assim: agora não é hora de levantar. Diga: agora vai comer o rolo inteiro. Diga: depois você bebe água. Querida igreja, eu peço para vocês dobrar a atenção, porque eu prego, ensino e prego. O texto que a gente leu narra o pós-cruz.
Eu não sei se vocês reparou, mas a palavra que mais foi falada aqui foi igreja no culto. Foi noiva, foi presente e promessa. Desde a hora que eu entrei aqui, essas 4 palavras foram as que mais falaram aqui neste altar. Tantos que vieram com saudações, louvores e apresentações. Olhando para esse texto, nós vamos entender que na cruz existe um pós-cruz, um período antes da cruz, e existe também um período da cruz. Pergunta para mim, qual é o período antes da cruz? Não, eu estou mais animado que vocês. Qual é o período antes da cruz? Antes da cruz, antes de Jesus ser crucificado, dá até uma mensagem, vocês vão ver os carregadores de cruz. E dentro da igreja existem os carregadores de cruz. O primeiro carregador de cruz, eu posso intitular como Simão. Ele carregou a cruz sem saber o porquê estava carregando a cruz. São aquele tipo de crente que está na igreja, mas não sabe por que está aqui. Carrega a cruz sem saber. Aí existe outro que a gente chama de ladrão bonzinho, que está carregando a cruz, mas sabe por que está carregando a cruz. É aquele tipo de irmão que diz assim, eu estou pagando o preço porque eu errei, eu sei que estou falho. E tem outro terceiro que é aquele ladrão mauzinho, aquele que está errado e acha que está certo. Vocês já conhecem alguém assim? E agora tem um quarto que carrega a cruz, que é Jesus. Carrega por amor, carrega por bondade, por misericórdia. Mas não é isso que eu quero ensinar. O período antes da cruz é esse. O período da cruz, pergunta qual é? Não, animados, qual é? O período da cruz, existe 4 tipos de pessoa aos pés da cruz. O primeiro grupo de pessoas que você vai ler no capítulo 19 de João, vai ver que é os soldados de Jesus. Estavam ali protegendo Jesus. Então o primeiro grupo chama o quê? Soldados. O segundo grupo é Maria Madalena. Qual o nome do segundo grupo? O terceiro grupo é Maria, mãe de Jesus. Quem é? E o quarto grupo é João. Quem é o quarto grupo? Pergunta para mim, quem são os soldados? Os soldados são aqueles que estavam ali em nome da pátria, eram patriotas, matavam em nome da lei, estavam defendendo a sua bandeira e não abriam mão disso. Dentro da igreja existe um grupo de pessoas que são os soldados. Ah, pastor, aqui em Jacobina não tem não. Se não tivesse eu não estava nem falando. Toda a igreja tem. São aqueles que defendem só a bandeira dele, acham que só a igreja dele vai para o céu. É aqueles que acham que a instituição dele é a mais perfeitinha de todos, ele não aceita outro irmão de outra igreja. Tem alguém aí? São os soldados que estão dentro da igreja. E nós precisamos tomar muito cuidado. Pergunta por quê? Porque a Bíblia diz em Salmos 46 que é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O rio é a palavra, as cidades são as igrejas. A nossa denominação não é a perfeitinha não. Aliás, se placa de igreja prestasse, não ficava nem do lado de fora, meu irmão. Nós precisamos ser crente não na placa, mas no Senhor Jesus Cristo. Se tiver pelo menos um aí, fala alguma coisa. Agora tem o segundo grupo que está aos pés da cruz. O primeiro quem era mesmo? Pergunta quem é o segundo? Maria Madalena. Se eu perguntasse, Maria Madalena, o que você está fazendo aos pés da cruz? Ela ia dizer para mim, eu estou aqui por gratidão. Eu ia ser morta, apedrejada pela cultura da época, ele limpou minha barra, eu estou aqui por gratidão. Eu achei muito barato ser Maria Madalena na igreja. Pergunta, quem são elas? É aqueles crentes que dizem assim, por que você é crente, irmão? Porque eu parei de fumar. Por que você é crente? Porque eu parei de beber. Por que você é crente, irmão? Porque eu era um pecador miserável, Jesus me curou de um câncer, é por isso que eu estou na igreja, porque eu acho muito barato estar na igreja só porque foi curado. Eu acho que é uma troca.
Eu não quero ser Maria Madalena, mas tem o terceiro grupo dentro da igreja que estava aos pés da cruz. Quem era mesmo? Maria, mãe de Jesus. Se eu perguntasse para Maria, mãe de Jesus: ô Maria, o que você está fazendo aos pés da cruz? Sabe o que ela diria? Eu estou aqui porque ele é meu filho. Eu estou aqui, é coisa de família, é meu filho. Irmão, tem um grupo de gente na igreja também que é Maria, mãe de Jesus. Pergunta, quem são eles? É aqueles que estão aqui só porque o pai é crente. É aqueles que falam assim: ah, foi o meu tataravô que ajudou a igreja. Irmão, está na igreja só por coisa de família, não vai para o céu não, viu? Ó, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho não. Tem que ter um encontro real com o Senhor Jesus. Está na igreja só por ser parente, você não está isento de ir para o inferno. Você precisa ter um relacionamento com o teu Deus, porque salvação é individual. Mas tem outro aos pés da cruz, vocês lembram? João, pergunta quem é ele. Não, pergunta animado, quem é ele? Parece que os obreiros aqui não estão perguntando. Vamos ouvir da boca dos obreiros aqui do altar. Quem é ele? João é aquele que está sem nenhum interesse aos pés da cruz. É aquele que, se perguntasse para ele: tem alguma promessa? Não tem. Mas por que você está aos pés da cruz? O Pedro foi pescar, rapaz. Você continua aos pés da cruz. Eu não consigo mais viver sem o amor dele. Eu estou aqui sem nenhum interesse. Eu estou aqui porque eu amo a mensagem dele. Eu estou aqui por ser voluntário. É mais ou menos assim: se eu cantar, eu estou aqui. Se eu não cantar, eu continuo aqui. Se eu pregar, eu estou aqui. Se eu não pregar, eu continuo aqui. Se eu for consagrado esse ano, eu estou aqui. Se eu não for consagrado, eu estou aqui do mesmo jeito. Eu quero é ir para o céu. Eu quero é adorar o Deus desta igreja. Agora olhe para mim. Isso aqui é muito interessante. É só uma introdução, já vou entrar no texto. Está aos pés da cruz sem interesse, vai experimentar de coisas que mortais não experimentam. Tem alguém que já entendeu? A igreja primitiva foi fundada. E os perseguidores da igreja começam a matar os discípulos. Lembram? Nós vamos precisar disso. Eu já vou entrar no texto. Só estou dando um pano de fundo. Aí está morrendo um Pedro, está morrendo um Tiago à espada, está morrendo um esfolado, e está os discípulos todos morrendo. E quem que está aos pés da cruz sem interesse? João. Enquanto todos os discípulos estão morrendo, no céu, deixa eu pensar, que a minha mente é fértil. Deus está dizendo: eu só preciso de um João vivo. 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 Tentaram matar João, mas ninguém conseguiu. Aí um dia que já não dava conta de matar João, assinaram um decreto: joga ele na ilha de Patmos. Eu tive o privilégio de ir lá e vi o tanto de pedras que tinha, e é um abismo. Jogaram ele lá. Já imaginou como ele caiu lá embaixo? Quando ele caiu lá embaixo, todo arranhado, machucado, já era um velhinho. Deus olhou e falou assim: ô João, vem aqui para casa tomar um café comigo, que eu vou te mostrar coisas que para ninguém eu mostrei ainda. O João vai entrando no céu e ele escreve tudo isso para a gente entender. Aí eu não estou vendo João escrevendo assim: o rosto dele estava desfigurado, na sua cabeça tinha uma coroa de espinho. Não, ele começa a escrever assim: gente, no seu rosto era como um sol do meio-dia que brilha, na sua cabeça não tinha coroa de espinhos, eram 2 diademas que ninguém consegue ler o que está escrito. Os seus pés não estão pisando e não estão cravados, mas sangue derramando. Os seus pés são como o latão reluzente da fornalha. Aleluia, glória a Deus. Quem pode glorificar a Deus pelo Cristo ressurreto? E na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem está aos pés da cruz sem interesse vai chegar a lugares que homem mortal não chega. Quem recebe esta palavra esta noite?
Agora a pergunta que eu vou fazer para entrar no texto é a seguinte: quem é você aos pés desta cruz? Pensa aí e responde para você mesmo. Você está sendo um soldado? Você está sendo uma Maria Madalena, uma Maria mãe de Jesus ou um João? Olhe para mim. Nós estamos inaugurando um templo. E eu fico maravilhado de ver uma igreja numa cidade desta maneira. Sendo que esta igreja começou numa garagem, numa sala, fazendo um culto e cantando um hino da harpa. E eu tenho certeza que lá eles cantavam até o hino 15, que ninguém está querendo cantar mais. E aquele culto foi crescendo, e hoje chega uma igreja dessa. Aí eu fico pensando, aqui não tem verba governamental, aqui não tem grandes empresários, porque eu sou pastor há 20 anos, quem sustenta a igreja é a viúva pobre, viu? Eu tenho essa notícia. Os empresários chegam só no dia da fita, mas quem sustenta a fidelidade do dízimo é da irmãzinha, que é um salário mínimo, agora é 1.100, é R$110. Os empresários, a maioria deles lá em São Paulo, não é dizimista fiel. E eu não sei aqui, porque ser fiel é ser fiel em tudo. E se tem algum comerciante me ouvindo, se tem algum irmão me ouvindo, eu sou pastor de igreja, eu vou falar como pastor aqui. Eu não vim aqui agradar ninguém, eu vim aqui glorificar a Deus pelo que Deus está fazendo nesta casa. Se você dá o dízimo, coloca trezentão, coloca quinhentão, Deus vai cobrar de você, viu? Passa a notar tudo que Deus está fazendo na tua vida, porque você não era nada, não tinha nada. Foi aqui que Deus liberou a bênção para vocês. Só foi crescer um pouquinho, não é mais fiel. Tem alguém aí? Eu vou fechar o parênteses e vou voltar para o texto. Aí eu fico pensando, porque o pastor Zé Wélio disse que eu sou evangelista e pastor ao mesmo tempo, então vocês vão me perdoando aí. Então, como pastor, eu tenho que falar umas verdades que, se o pastor falar, vai ficar ruim para ele, então eu vou ajudar ele. Agora olhe para mim. Eu fico pensando que grandes empresas quebram, grandes faculdades falem, grande supermercado lá na esquina de casa. Um dia eu passei um grande supermercado, de repente eu não vi movimento. Falei, o que aconteceu? Fechou. Falei, meu Deus, ontem estava funcionando, já fechou. Quebrou. E por que a igreja não quebra? Por que a igreja não fale? Já repararam? Agora eu fiquei tentando observar o que mantém uma sociedade de pé. Então vamos lá. A primeira coisa que mantém uma sociedade, pergunta qual é? A primeira coluna de uma sociedade se chama família. E a família está indo de mal a pior lá fora, vocês estão sabendo disso? Há um índice de divórcio que nunca houve nos últimos 20 anos. A família está em fase de decomposição lá fora. Está querendo entrar aqui dentro. Toma cuidado. Então a primeira coluna que mantém uma sociedade igual jacobina de pé é família. A segunda coluna que mantém uma sociedade igual jacobina de pé, e todo o Brasil, se chama educação. A segunda coluna chama o quê? Educação. A educação também está indo de mal a pior. A minha esposa, ela é pedagoga, e um dia ela chega em casa chorando, dizendo, eu não quero dar mais aula. Porque um menino de 12 anos, ele veio me ameaçando e disse que se eu não dar nota para ele, passar ele de ano, eu vou ver, ele vai ver, fazer alguma coisa comigo. Então, até o Enem está em fase de decomposição. A fraude no Enem, gente. Então a educação também está indo de mal a pior. A terceira coluna que mantém uma sociedade de pé, está aqui os políticos e sabem disso, se chama saúde. Qual que é a terceira coluna? A saúde também está indo de mal a pior. O Sistema Único de Saúde, que é o famoso SUS, a cada dia mais frequentado, mais fila, mais problemática. Esse vírus vem em 2020 para acabar com tudo. Vocês sabem que a saúde, a cada dia que passa, está indo de mal a pior.
Mas dentro dessas 3 colunas da sociedade, existe a 4ª, que mantém a sociedade de pé. E eu gostaria que vocês perguntassem: quem é esta 4ª coluna? A 4ª coluna se chama igreja. E eu quero dizer para os governantes desta cidade, todos que estão me ouvindo, a igreja é um lugar que pode mudar o município. Aqui é o único sistema. Vocês podem fazer o CAP, vocês podem trabalhar com antidepressivo, vocês podem trabalhar com a linha socialista, com a linha educacional, com a linha farmacêutica, vocês podem contratar psicólogo para mudar uma sociedade. Ela pode até remediar, mas curar só existe uma, se chama igreja. Aqui você pode ir agora de carro e encontrar o pior cachaceiro desta cidade, o pior maconheiro, o pior ladrão, e olhar para ele e falar assim: vai para a igreja que Jesus faz de você um presbítero. Pode chegar na pior mulher desta sociedade, uma prostituta, e falar: se você ir para a igreja, aceitar Jesus, Jesus muda a tua história. Você vai cantar no círculo de oração e Deus vai ser Deus na tua vida. A igreja é a 4ª coluna da sociedade que não fale, a 4ª coluna da sociedade que há mais de 2000 anos vem pregando que Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Mas aí eu fico pensando, o que mantém essa igreja de pé? Qual é a engrenagem que não faz ela falir? Lembra que eu falei que começou numa cozinha cantando o hino da harpa? Aí alguém falou: e os crentes chegou aí. Antigamente era o povo do livro preto, o povo da religião. Aí de repente alguém falou: é só 2, isso daí não vai a lugar nenhum não. De repente já era 4. De repente a sala ficou pequena, teve que começar a fazer o culto na garagem. Lembra dos cultos domésticos? De repente alguém passa na rua e diz: tem 10 crentes lá cantando, eu acho que isso aí não vai para lugar nenhum. De repente já está comprando o terreno da esquina, já é 15, 20. De repente alguém olha e diz: olha, a igreja lá vai construir, viu? Ah, mas será que consegue? É um grupinho de gente. Aí o fogo começa a trabalhar, Deus começa a avivar, Deus começa a multiplicar, porque daqui é multiplicação, irmão. Não tem outra coisa a não ser um milagre e a bênção de Deus no lugar desse. Uma igreja com esse naipe, nesse nível, isso aqui é resposta de oração, isso daqui é milagre da multiplicação. Quem recebe isso comigo, levanta a mão e agradeça a Deus. E aí eu fiquei olhando e dizendo: o que pode fazer? À tarde hoje eu lendo uma igreja, eu vi as fotos, o Marcial me mandou, eu falei: meu Deus, que igreja é essa? Eu pensei que a minha era grande lá onde eu pastoreio. E aí eu fui para esse texto, Deus me deu 5 segredos que mantêm esta igreja de pé. E eu vou falar sobre 5 ingredientes, está tudo no texto. E se você quiser acompanhar, acompanha na Bíblia. Pergunta: qual é o primeiro segredo desta igreja? Não, vocês perguntar animado, eu estou animado para responder. Qual é o primeiro segredo desta igreja? O primeiro segredo desta igreja está no verso 14. O período pós-cruz, Jesus aparece. Eles estavam todos reunidos e Jesus aparece para eles estando já ressuscitado. Pergunta: qual é o primeiro segredo? O primeiro segredo desta igreja é que o túmulo do nosso Jesus está vazio. Este é o segredo desta igreja. Sabe por que esta igreja está cheia? Porque o túmulo do dono dela está vazio. Esta igreja só mantém de pé porque o dono dela está vivo. Tem muitas seitas por aí que o dono da seita está os seus restos mortais lá no túmulo. Mas eu já estive em Israel por algumas vezes e posso dizer: igreja de Jacobina tem uma placa escrita lá em vários idiomas dizendo: ele não está mais aqui, ele vive, ele vive, ele vive. Quem acredita que ele vive? Esta igreja
ela só é igreja porque o dono dela vive. O dono dela está vivo. Se ele está vivo, fala com ele. Se ele está vivo, agradeça a ele. Se ele está vivo, levanta a mão para celebrar o nome dele. O primeiro segredo desta igreja: túmulo vazio. Churimi Kalahas. Um filósofo francês por nome de Ernesto escreveu há séculos passados: a igreja do cristianismo não chegará a lugar nenhum, porque ela acredita simplesmente em um túmulo vazio. Que pena que Ernesto morreu. Eu ia mostrar para ele que o maior segredo desta igreja é que o túmulo do nosso mestre está vazio. Se o túmulo está vazio, eu posso crer que o meu Deus vive. O meu Deus não está pregado na parede. O meu Deus não precisa vela acesa. O meu Deus está vivo. Quem acredita no Deus vivo, levanta a mão. Turikalamashurikala. Se o teu Deus está vivo, Ele pode te curar esta noite. Se o teu Deus está vivo, Ele pode abrir porta esta noite. Se o teu Deus está vivo, Ele pode renovar tuas esperanças esta noite. Se o teu Deus está vivo, você pode falar com Ele hoje. O primeiro segredo desta igreja é que o túmulo está vazio. Pergunta qual o segundo segredo. Ainda bem que não deram conta ainda de colocar o relógio aqui, né? Glória a Deus. O segredo, em segundo lugar, desta igreja está no texto. Eu quero que vocês anotem essa mensagem, porque tudo que você anota mais vale um lápis pequeno do que uma memória grande. Tudo que você anota nunca mais você esquece. Tudo que você ouve amanhã você pode esquecer. O segundo segredo desta igreja está aqui. E disse-lhe Jesus, versículo 15: ide por todo o mundo. Ah, não é só Jacobina, não. Não é só o Piauí, não. Em segundo lugar, o porquê esta igreja está crescendo a cada dia, inaugurando o templo, e a cada dia não para, é porque a visão do dono dela é maior do que a visão humana. É uma visão ampla, é uma visão grande. Na minha visão como evangelista e pastor, eu quero que salva só Mirante do Paranapanema, que é a cidade que eu sou pastor. Na minha visão, quem sabe eu quero que salva só a minha família. Na tua visão, quem sabe você quer que salva só alguém perto de você. A nossa igreja estando bem, o resto se der tempo. Mas é por isso que entra aqui o meu amigo pastor Rineri Dantas, pastor Dantas, secretário de missões do Piauí. É que a visão de Deus é ampla, é uma visão maior, é uma visão de multiplicação. Na tua visão, quem sabe quando o pastor começou essa igreja, você dizia: para que uma igreja desse tamanho? Eu tenho certeza que uma meia dúzia, está até aqui hoje, falou e fala. Ah, mas aqui não tem não. Se não tivesse eu não estava nem falando. Sabe por que esta igreja está desse tamanho? Porque a visão de Deus não é do tamanho da tua visão. A visão é uma visão ampla. É uma visão, quanto mais espaço tem, mais alma eu coloco. Aleluia, com Deus eu gosto dessas coisas. Deus só vai ser Deus na tua vida o espaço que você der para Ele. Se você der um espaço pequeno, Ele é pequeno na tua vida. Mas se você der um espaço grande, Ele vai ser grande na tua vida. A visão de Deus é maior do que a nossa. Eu vim aqui dizer que sabe por que está acontecendo isso aqui em Jacobina? Porque a visão de Deus não é de homem. A visão é de Deus, e a visão de Deus é maior. É por isso que estamos aqui, e o nome do Senhor está sendo glorificado nos quatro cantos da terra. Se a visão de Deus fosse
pequena. A Assembleia de Deus tinha ficado lá na Suécia, mas da Suécia veio para o Belém do Pará, atingiu todo o Nordeste brasileiro, e hoje nós estamos aqui dizendo: a visão de Deus é maior. Quem recebe, quem recebe. Em terceiro lugar, porque esta igreja está sendo inaugurada. Primeiro, qual que é o segredo? O túmulo está. Em segundo lugar, é porque a visão de Deus é maior. Em terceiro lugar, porque esta igreja está sendo inaugurada hoje, dia 7/1/2021. Olha o texto, versículo 15. Eu sou biblicista, olha o texto. E disse-lhe: ide por todo o mundo, é a visão maior, pregai o Evangelho. Em terceiro lugar, sabe por que esta igreja não faliu? Sabe por que esta igreja continua? Porque pregamos um Evangelho de poder. Eu não estou dizendo das histórias de Rui Barbosa. Eu não estou dizendo que esta igreja está pautada no que Maurício de Souza escreveu, Fernando Capês. Eu não quero saber o que Cecília Meirelles disse. Eu estou dizendo que esta igreja, ela é pautada no Evangelho de poder. Aqui está a arma desta igreja. Esta igreja pode ter um pregador aqui falando Salmo 23, mas quando ele abre a boca, o céu abre junto, porque nós pregamos o Evangelho de poder. É o Evangelho que transforma o viciado do crack em obreiro da casa dele. É o Evangelho que transforma o macumbeiro, o feiticeiro, o idólatra em um verdadeiro adorador. Eu vim aqui dizer para os pastores e pregadores: não abra mão do Evangelho, não abra mão do Evangelho. Eu quero glorificar a Deus esta noite, porque tenho andado eu no Brasil e no mundo pregando, e a maioria dos pastores num culto como este, sabe o que fala para o pregador? Fala 15 minutos e alegra o povo, e já está bom. A gente já ouviu muito, a gente já cantou muito, e a maioria deles fala assim: chegamos agora no melhor momento do culto, que é ouvir a palavra. Mas lá atrás falou para mim: prega só 15, 20 minutos, tá bom. Mas sabe o que o pastor de vocês disse? Disse assim: meu filho, tem liberdade, porque aqui a palavra é prioridade. Não tem hora para acabar esse culto. Entrega tudo que Deus manda você entregar, porque o Evangelho é de poder. Quem crê que o Evangelho é de poder, quem crê no Evangelho de poder. Turemi Shurikalamar. Eu profetizo este ano. Estou arrepiado aqui para entregar isso para alguém. Eu profetizo que este ano você vai parar de correr atrás de profeta mentiroso. Eu profetizo que este ano você vai parar de acreditar naqueles que assim diz o Senhor, mas é uns vagabundo espiritual. Eu vim dizer para a igreja de Jacobina e região que está aqui: a partir de 2021 e desta data, você vai voltar a ler a palavra, você vai voltar a falar com o dono da palavra. Quem ama a palavra não precisa de profeta. Quem ama a palavra te orienta. Quem ama a palavra, quem pode levantar a palavra? Eu quero alguém para tirar essa foto. Prepara uma câmera. Quem tem a palavra, levanta a palavra agora. Esta igreja só está sendo inaugurada por causa desta palavra. Você só é crente por causa da palavra. Você só está na igreja por causa da palavra. Jesus te libertou só por causa da palavra. A tua fé ainda está viva só por causa da palavra. Quem está com a Bíblia e tem coragem de abraçar a Bíblia? Quem está com a Bíblia e tem coragem de dar um beijo na Bíblia? Tem crente que tem coragem de beijar até o cachorro, mas não beija a Bíblia. Diga assim: esta palavra mudou a minha história, e está mudando a história de Jacobina para sempre. Eu estou arrepiado aqui. Eu estou sentindo o Deus da palavra. Aleluia. A palavra tem efeito. Eu peço para o dono da palavra:
começar a curar aqui esta noite, é por causa dela. A palavra vai alegrar vidas aí agora. Tem crente que faz tempo que não falava em língua, ele vai te renovar agora. Tem uns que não é batizado com línguas estranhas, ele pode te batizar agora, porque onde tem palavra tem milagre. Uramacharamakalama Turimicalamachui Kalamayahas Turimicalamachui Alamas. Eu estou sentindo o Deus da palavra aqui. Aleluia. Eu estou arrepiado aqui, pastor Carlos Alberto. Eu estou sentindo o dono da palavra aqui. Eu estou sentindo a igreja com a boca aberta dizendo: eu quero palavra, eu quero palavra. Aleluia. Esta igreja está sendo inaugurada, não é por causa da tua oferta, não é por causa do teu voto, isso é consequência. Esta igreja está sendo inaugurada é pela palavra, é pela palavra, é pela palavra. A palavra está fazendo efeito. Segundo segredo: primeiro é que o túmulo está vazio. Segundo segredo é porque a visão de Deus é maior. Terceiro segredo é que pregamos um evangelho de poder. Em quarto lugar, está no texto, eu não quero sair do texto. Quem crer, vamos lá, quem crer e for batizado será salvo. Versículo 17: e estes sinais seguirão aos que crerem no meu nome. Sabe por que esta igreja está sendo inaugurada hoje? Não é por causa do pastor Mesquita, tadinho de nós. É o nome. Que está acima de todos os nomes. É o nome de Jesus. O nome dele ainda tem poder. Quem pode glorificar a Deus pelo nome dele? Quem pode dizer obrigado, Jesus? Vai falando alguma coisa aí. O nome dele ainda tem poder. Aleluia. Ei, eu vou dar um conselho para você que viu a tua filha em crise. Deus deixou o psicólogo, deixou, mas vai primeiro com o nome de Jesus, que Jesus vai libertar esta tua filha, este teu filho. A igreja parou de invocar o nome de Jesus. Eu cresci dentro da casa que a minha mãe dizia assim: olha, quando você estiver em perigo, fala assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O nome de Jesus ainda cura, o nome de Jesus ainda liberta, o nome de Jesus ainda transforma, o nome de Jesus ainda é presente numa reunião como esta. Quem quer levantar a mão agora e fazer pelo menos 30 minutos, ou melhor 30 segundos de clamor para o nome de Jesus, vai dizendo Jesus, Jesus, diga mais de uma vez, Jesus, 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 Jesus.
Eu tenho uma mensagem de Deus para a igreja de Jacobina. Deus é Deus que não fica devendo nada para ninguém. Tudo aquilo que você investiu na obra de Deus, por mais que for uma quantidade para você pequena e outros bem maior do que a tua, sabe que Deus sinaliza ao meu coração esta noite para te dizer que aquilo que poderia demorar anos, que aquilo que poderia demorar dias, que aquilo que poderia demorar meses ou semanas, Deus está entrando com providência para a tua vida. É da noite para o dia, 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 é da noite para o dia. Eu profetizo na tua vida, o Deus dono desta igreja, enquanto você clama o nome dele, ele está visitando a tua casa, está visitando os teus negócios. Quem recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra? Começa a encerrar. Em quinto lugar, primeiro segredo, porque nós estamos inaugurando um templo lindo como este. Porque nós estamos inaugurando? Em primeiro lugar, porque o túmulo está. Em segundo lugar, porque a visão de Deus é. Em terceiro lugar, porque pregamos o evangelho de. Em quarto lugar, porque professamos o nome que está acima de todos os nomes, e o nome é. Pergunta: qual o quinto segredo? Tem muito mais, mas eu vou deixar só 5. O quinto segredo é que o texto vai dizer assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O quinto segredo foi a palavra que mais foi mencionada neste altar, neste culto. Pergunta: qual é? É que esta igreja, existe sobre ela uma promessa. Tudo isso está acontecendo porque teve uma promessa. Esta promessa não começou ontem, começou há anos. É mais ou menos assim. Eu sou filho de crente, entendo como é. Naquele lugarzinho apertado, Deus dizia: eu vou abrir a fronteira, eu vou derrubar estas paredes. Aqui vai ser celeiro da minha bênção. Eu vou fazer, não é assim? Eu vou operar, virá gente de longe cultuar na minha casa. O meu nome vai ser glorificado entre as nações, em todo o estado. Deus vai ser glorificado naquele dia. Existe uma promessa sobre esta igreja, ninguém pode impedir. Quem fez esta promessa é o dono dela. Sai da frente, Satanás. Não tem pandemia que pegue este povo, não tem nada que barre este povo. Este povo vive pela promessa. Eu coloco a cereja no bolo que eu aprendi com meu pai: é melhor deixar o povo com sede do que matar afogado. A gente encerra. Falando em promessa, tem uma irmã que me contou, encaixa muito bem aqui. Foi para um culto como este. Olha, os irmãos católicos que estão aqui, ouvem isso. Foi para um culto como este, e chegou naquele culto. Era um salãozinho bem pequenininho, numa garagem, pastor Carlos Alberto. Mas a palavra falou com ela, e ela falou: você é crente? E aí ela levantou a mão e veio para frente. Segura agora tudo aí, segura as crianças, todo mundo. Agora é um momento crucial. Vai falando bem devagarzinho assim: salva Jesus. E esta irmã entrou no culto, aceitou a Jesus, veio com 5 filhos, tudo pequenininho para frente, escadinha. E quando ela veio para frente, o
pregador olhou para ela e disse: assim diz o Senhor, mulher, você vai ser uma coluna na minha casa. Os teus filhos serão celeiros, sementes do meu celeiro. O teu marido, mulher, vai ser um grande obreiro nas minhas mãos. Aquela mulher acreditou naquela promessa, saiu dali crente. Você é crente a partir de hoje. Chegou em casa, falou para o marido católico, ajudava até o padre na igreja, fazia até as hóstias. Falou: a partir de hoje eu sou crente. Ele falou: você está ficando louca. Não, eu sou crente, o Deus dos crentes falou comigo e pôs até você no meio. Você vai ser um grande obreiro. Esse negócio pega. Começou a ir para a igreja. O marido falou: vou ter que proibir. Começou a proibir, começou a colocar ordem. Mas crente é igual clara de ovo. Quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais luta, mais ora. Não é assim, círculo de oração? A irmã, quanto mais provada, mais Deus usava. Deus deu o dom da palavra para ela. Ela começou a pregar no círculo de oração. O marido falou: não tem jeito, não, senta aqui. Você vai para teu culto, mas o dia que eu chegar da missa e você não tiver chegado desse culto, vai dormir na rua. Aí ela tinha que acabar antes de acabar o culto, tinha que ir embora correndo. E é uma luta, teve que batizar nas águas escondida. Mas em vez em quando ela falava: dentro da minha casa existe uma promessa. E o que eu gosto de Deus é que promessa de Deus não tem data de validade. O que Deus prometeu há 20 anos está fresquinho. Há 10 anos, há 5 anos, é fresquinho. Olha para quem está do teu lado com carinho aí. Você está de máscara mesmo, diga assim: promessa de Deus não tem data de validade. Deus começou a usar esta irmã. Um dia mudou a dirigente do ciclo de oração, a primeira líder. O pastor orando a Deus, Deus falou: coloca esta irmã para dirigir. Ele veio falar com ela, ela falou assim: ô pastor, o senhor sabe da minha situação. Meu marido é contra, não deixa eu ir na igreja, eu tenho que ir para o culto, sair no meio do culto para ir embora. Ele falou: não, mas Deus mandou você. E ela começou a trabalhar com as irmãs. Quando ela começou a trabalhar com as irmãs, estava começando a cumprir uma promessa. Começou a trabalhar com as irmãs. Primeiro congresso das irmãs, ela como líder, ela preparou tudo, sexta, sábado, domingo, diz: nada pode dar errado. Pediu para ele para ficar até mais tarde um pouco, era festa. Ele falou: tudo bem. Quando foi no domingo, ele passou a camisa mais cedo para o marido ir para a missa. Ele foi jogar bola, chegou em casa: a camisa está pronta, amor. Ele falou: hoje eu não vou para a missa, hoje todo mundo vai dormir cedo aqui. Você já foi no culto sexta, sábado, tá bom demais. Hoje a gente vai dormir cedo, descansar. Ninguém sai dessa casa hoje. Mas aquela irmã estava pautada em uma. Ela vai para o quarto e crente, os mais antigos só, tem um segredinho que chama oração. Quem já ouviu falar? Ah, é pouca gente, não é todo mundo. E ela vai para o quarto, pastores, dobra o joelho e começa a orar desse jeito: Deus, manda ele para a missa ou manda para a tua casa. Manda para a missa ou manda para a tua casa. E crente, depois que sai da oração, irmão, sai cheio. Ela saiu de lá com tanta autoridade, marchando, irmão. Crente, quando vem da oração, sai de baixo, Satanás. E ela vem marchando para o lado dele e ele com medo dela. Aí ela pegou ele para o braço e diz: vai para a missa. Para a missa eu já falei que não vou, então troca de roupa e vamos para a igreja comigo. Aí ela olhou e ele olhou e disse: para a tua igreja então eu vou lá conhecer hoje. Quem acredita que o Deus da promessa cumpra a promessa? O marido prepara para ir para o culto. Chega no culto, senta no último banco. E o que eu gosto de Deus é que eu pego quem está na frente, quem está na galeria, quem está lá atrás, e até quem está na rua Deus está falando hoje. A irmã via ele lá de trás, levantava a mãozinha e dizia: completa a obra, Jesus. Completa a obra, Jesus. Completa a obra, Jesus. No meio do culto, o filho daquele casal, 5 aninhos, veio para frente, falou para a mãe: mãe, olha o bilhetinho que o pai mandou.
Aí ela leu o bilhetinho: olha, por favor, vem aqui atrás, me tira daqui, porque eu não aguento mais. Desde a hora que eu entrei eu não consigo parar de chorar, e eu estou morrendo de vergonha. Se eu conseguisse levantar, eu já tinha levantado e ido embora, mas parece que eu estou colado na cadeira. A mãe diz: dá uma caneta aí. Anotou do lado do verso: olha, tem 2 anos e meio que eu estou orando para o Espírito Santo te colar nessa cadeira. Eu não levanto daqui. E outra, é melhor você se render com a palavra, porque tem uma promessa, e Deus não abre mão de quem tem promessa. Quem acredita que Deus ainda trabalha? Aleluia. Ô irmão, lá fora homem que é homem não pode chorar. Aqui dentro, macho para ser macho tem que chorar e fazer beicinho ainda. Aqui dentro é tudo diferente. Irmão, eu lembro um dia que Jacó está saindo do Val de Jaboque desse jeito. A mulher dele olha e diz: tadinho do velhinho Jacó, está saindo mancando, andando tortinho. Aí ele diz assim: cala a boca, mulher, é agora que eu estou andando certo com Deus. As coisas é tudo diferente. Quem acredita que com Deus as coisas é diferente? Na hora da palavra, a palavra veio. Pregador que nunca tinha ido lá, mas a profecia era a mesma, entregou a mensagem. Quando ele faz o apelo, quem veio chorando com as 2 mãos levantadas? O marido daquela irmã. Ela veio junto com ele, com os filhos. O que eu gosto de Deus é que promessa de Deus não tem data de validade. Já tinha passado mais de 2 anos de sofrimento, mas a profecia era a mesma. Olhou para ele e diz: homem, te transformo hoje num obreiro. Mulher, tu és uma coluna na minha casa, e os teus filhos são sementes do meu celeiro, assim diz o Senhor. O marido saiu dali crente, irmão. Olhou e falou assim: segunda-feira é culto do quê? A irmã: não, segunda não precisa ir, é culto de oração. Não, eu quero ir no culto de oração. Terça-feira é culto de doutrina, não precisa nem ir não. Não, eu não vou perder mais nenhum culto. Irmã, se Deus salvar o teu marido, você vai ter que aceitar Jesus de novo, porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Ah, se prepara. O irmão ficou crente que em 3 meses Deus batizou com o Espírito Santo. Ele fez o discipulado e batizou nas águas. Virou cooperador da igreja. Começou a atender um ponto de pregação na roça. Ia com o pastor. Deus faz milagre, sim ou não? Pergunta para mim: melhorou, pastor? Ah, animado. Eu vou ter que ir daqui para onde mesmo? Petrolina? Petrolina, de Petrolina para Campinas. De Campinas eu tenho que pegar o carro e andar 500 quilômetros. Eu estou mais animado. Pergunta para mim: melhorou, pastor? Se eu falar que piorou, você acredita? Quem entende as coisas de Deus? Agora o homem é crente, é dizimista, está na igreja, é honesto, está envolvido. Irmão, mas ter obrigação aqui na terra é normal e natural. O negócio tem que estar ligado lá em cima. Deus resolveu provar eles. Mas a irmã sempre acreditando numa. A irmã um dia olhou para os filhos, não tinha nada para dar de comer. Imaginou um crente fiel, não tendo nada para dar de comer para os filhos. Mas ela viu 1 quilo de farinha na prateleira, e 1 quilo de farinha na mão de quem tem promessa. Ela pegou aquele quilo de farinha, com lágrimas nos olhos, começou a amassar aquele pão com lágrimas e choro, mas cantando aquele hino: não desanimes por ter tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te console então. Lágrimas caindo, a tua cruz vai levando. Começou a amassar aquele pão. Pôs o pão para dar o crescimento. A única coisa que ela tinha. É o que eu gosto de Deus, é que Deus muda as coisas da noite para o dia. Quando o pão foi para dar o ponto no forno, Deus fez assim com o cheiro do pão. A vizinha veio correndo, só o teclado, e disse: que pão é esse, o bolo? Me dá um pedaço ou me vende? A irmã: eu vou te dar um pedaço. Deu um pedaço para a vizinha. A vizinha no outro dia veio e disse: que pão é aquele?
trouxe um dinheiro, compra ingredientes, faz um pão daquele, um para mim, um para você. Tem uma irmã que entendeu. No outro dia tinha outra vizinha dizendo: estou sabendo que a senhora está fazendo um pão maravilhoso aí. De repente a rua inteira estava lá. De repente a cozinha da irmã ficou pequena, teve que emendar a sala junto com a cozinha. De repente os meninos da irmã começaram a entregar pão de bicicleta no bairro. De repente o marido teve que sair do emprego dele, começar a trabalhar junto com a irmã naquela mini padaria. De repente a casa ficou pequena, teve que comprar um lote, construir um grande, lindo prédio e colocar uma linda padaria lá. Hoje tem um ditado nesta cidade. Cadê o teclado? Quem vai em Monte Santo de Minas e não come do pão da irmã Neuzinha, não foi em Monte Santo de Minas. Quem tem uma promessa aqui? Sabe por que eu estou contando isso? Porque o marido desta irmã comemorou agora 31 anos, que é diácono da igreja lá. Eu prego lá todos os anos no evento. Ela é líder do ciclo de oração há 30 e poucos anos, quase 35 anos. Líder do ciclo de oração. A filha desta irmã cuida das crianças da igreja. A outra cuida dos adolescentes. O outro filho cuida dos jovens. E quem lembra do menininho de 5 anos de idade? Quem lembra do menininho? Passou-se 34 anos. E ele, o ano passado, recebeu uma ligação do pastor desta igreja para pregar na inauguração do templo. E o menino cresceu e está aqui hoje pregando para vocês. O que Deus fez com a minha casa, a promessa que Deus cumpriu na minha família. Ele está dizendo para alguém hoje: eu vou cumprir, eu vou cumprir, eu vou cumprir, eu vou cumprir promessas. Coloca de pé com a permissão do pastor. Eu estou pregando que o Jesus que fez promessa é fiel para cumprir.